Você já ouviu falar em Tesouro Direto, CDB, CDI, mas fica completamente perdido com esses nomes? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar tudo de um jeito simples e direto ao ponto, com exemplos e analogias que você finalmente vai entender o que são esses nomes que por vezes podem parecer complicados. E uma vez que você entenda o que significa cada uma dessas coisas, vai ficar muito mais fácil de investir. Então se ajeita aí, pega um café, papel e caneta na mão e bora entender esse universo de uma maneira leve e clara. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo ótimo, na verdade quase tudo ótimo. A minha voz está um pouco falha porque eu peguei uma gripe, fiquei acamado por alguns dias, mas estou melhorando e vou tentar não forçar tanto a minha garganta aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Rosalvo e nesse canal nós falamos de finanças e investimentos. Então se você é novo ou nova por aqui, já vou te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós temos 2 vídeos novos aqui toda semana. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Esse vídeo é um vídeo bem especial porque eu estou respondendo a um comentário que deixaram aqui no nosso canal. Então foi de uma pessoa que quer começar nesse mundo dos investimentos e quer entender o que é Tesouro Direto, CDB, CDI, que por muitas vezes se confundem. Então achei uma ótima ideia para trazer aqui esse vídeo para vocês. E nós vamos começar essa explicação pelo CDI, porque ele é a base de muita coisa nesse mundo dos investimentos. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e ele é basicamente a taxa de juros que os bancos emprestam dinheiro um ao outro. Sabe quando você está apertado e você pede dinheiro emprestado para um amigo? É mais ou menos isso que acontece com os bancos. E para que esse empréstimo fique bem amarrado, eles combinam uma taxa que é justamente o CDI. O CDI ele anda colado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Hoje, a Selic está em 15% e o CDI é sempre 0,1 ponto percentual abaixo da taxa Selic, o que significa que hoje o CDI está valendo 14,9%. Então vamos fazer um parêntese aqui só para explicar mais ou menos o que é a Selic. Como eu já disse, ela é a taxa básica de juros. Então qualquer coisa que você vá comprar a prazo que tenha juros, ele leva em conta a taxa Selic, seja um empréstimo do banco, seja o financiamento de um carro ou o financiamento de um apartamento, enfim, se você vai pagar juros, esses juros serão baseados na taxa Selic. Isso aqui foi só uma explicação rápida, porque já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo sobre a Selic. Clique no card que vai aparecer aqui e não perca. Voltando para o CDI, então quando você vê que o investimento rende 100% do CDI, significa que ele rende o CDI na sua totalidade. Ou seja, hoje, um investimento que rende 100% do CDI está rendendo 14,9% ao ano. Tá, Rosalvo, então quanto rende um investimento que rende 110% do CDI, por exemplo? E você vai multiplicar 1,1 por 14,9%, que é o CDI hoje. Ótimo, agora que você entendeu o que é o CDI, a gente já pode pular para o próximo tópico, que são os CDBs. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Traduzindo, ele é um tipo de investimento que você empresta dinheiro para o banco. Então só aqui a gente já viu a diferença. Aqui CDI é uma taxa de juros e o CDB é um tipo de investimento onde você empresta o seu dinheiro para o banco. E em troca disso, o banco te paga um juros que é acordado entre você e o banco. É tipo o banco te dizendo assim, ei, me empresta um dinheiro aqui que eu vou te pagar mais tarde, com uma taxa de juros em cima disso. E aí, como CDBs são tipos de investimentos, existem vários tipos de CDBs. Existem aqueles que são atrelados diretamente ao CDI, podem existir aqueles que são atrelados à inflação, ou aqueles que são atrelados a uma porcentagem fixa aí, que são chamados de pré-fixados. Por exemplo, os atrelados ao CDI são chamados de pós-fixados. Eles rendem geralmente 100% do CDI, 110% do CDI, 95% do CDI, enfim, é uma porcentagem aí do CDI. Já os pré-fixados, eles têm uma taxa fixa aí no momento que você compra esse investimento. Então ele rende, por exemplo, 11% ao ano. E aí você já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. E existem aqueles CDBs que são os híbridos, né? Que eles são fixados à inflação mais uma porcentagem em cima. Então eles rendem o IPCA mais 5%, por exemplo. E como a gente sabe, como qualquer investimento, quanto maior a rentabilidade, geralmente maior é o risco. E aí dá a importância de você ver se aquele investimento ele possui proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo é como se fosse uma garantia de que você vai receber o seu dinheiro de volta caso aquele banco que você esteja investindo quebre ou aconteça alguma coisa com ele. Se o investimento tiver proteção do FGC, você está protegido em até R$250 mil por pessoa por instituição. Então, sempre que você for investir em um CDB, se você quer mais segurança, verifique se ele é protegido pelo FGC. E como você sabe disso? É muito simples, geralmente vem escancarado lá para você olhar, porque como é uma proteção a mais,
e o banco quer atrair investidores, com certeza ele vai fazer essa propaganda aí do FGC. Agora vamos falar do Tesouro Direto, que ele é o queridinho dos investidores iniciantes, e não é à toa. Isso porque esse tipo de investimento é o mais seguro do Brasil. Nele, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, e o risco do governo lhe dar um calote é baixíssimo. E aqui, só para deixar claro, você não está emprestando dinheiro para governo A ou governo B, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, independe de governo, eles vão lhe pagar de qualquer forma. E o risco de calote aqui é baixíssimo. E existem 3 principais títulos aqui no Tesouro Direto. O primeiro é o Tesouro Selic, que vai aparecer aqui na tela para vocês. E o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic mais uma porcentagem aqui em cima. E qual que é a diferença aqui de Tesouro Selic 2028 para Tesouro Selic 2031? É simplesmente a data de vencimento desse investimento. Aqui eu só vou passar as principais características porque também já tem aqui no canal um vídeo que eu falo tudo sobre o Tesouro Direto. Se você está interessado nesse tipo de investimento, clique no card que vai aparecer aqui no vídeo e não perca esse vídeo. Ele está muito completo, você vai assistir ele, eu invisto na prática junto com você e você já vai sair daqui sabendo como fazer o seu próprio investimento. Então os principais são o Tesouro Selic, que ele rende a taxa Selic mais uma porcentagem em cima. O Tesouro Pré-fixado, que é uma taxa fixa acordada na hora que você compra o título. Aqui, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2028, a rentabilidade dele é 13,44% ao ano. Independente de quanto esteja o CDI, independente de quanto esteja a taxa Selic, ele vai render sempre 13,44%. Enfim, o Tesouro IPCA+, que ele vai render o IPCA, que é a inflação, mais uma porcentagem em cima. Aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029, ele está rendendo o IPCA mais 7,5% ao ano. E é importante falar aqui que era uma dúvida que eu tinha no início, quando eu estava começando a investir, que essas porcentagens aqui que estão no site do Tesouro, geralmente elas mudam meio que diariamente. Mas se hoje você faz um aporte aqui, por exemplo, no Tesouro Pré-fixado, que está rendendo 13,44% ao ano, e você faz uma aplicação de R$10.000 nesse título, os seus R$10.000 vão render até o vencimento 13,44%. Se amanhã você vem aqui e compra mais desse título, mas ele não rende mais 13,44%, ele já está rendendo 14%, por exemplo. O seu novo aporte vai render 14%, mas os seus R$10.000 que você investiu anteriormente, ele vai continuar rendendo 13,44%. Então essa rentabilidade aqui é de acordo com o aporte que você faz naquele dia. E sim, o Tesouro também tem imposto de renda, assim como os CDBs que eu já expliquei anteriormente. Mas a vantagem é que o Tesouro costuma ter uma liquidez maior dependendo do tipo de investimento que você faz. Mas o que é liquidez, Rosalvo? Não estou entendendo. Liquidez é a facilidade que você tem de transformar aquele investimento em dinheiro no seu bolso. Então investimentos como o Tesouro Selic, por exemplo, eles têm liquidez diária. Você pode retirar seu dinheiro quando você quiser. Na verdade, mais ou menos quando você quiser. Ele só funciona aí em dias úteis até as 13 horas. Se você solicitar o seu dinheiro no investimento após as 13 horas, o seu dinheiro só vai cair no próximo dia. É importante você estar ligado nisso aí. Se você também quiser aprender como fazer um investimento em um CDB na prática, tem vídeo aqui no canal e o card vai aparecer na tela para você. Não perca, porque eu te explico tudo sobre CDB, como fazer investimento na prática, como funciona o imposto de renda, então tá um vídeo bem completinho, não deixe de assistir. Agora que você já entendeu o que é cada um, vamos para uma parte muito importante, qual tipo de investimento escolher. E isso depende muito do seu objetivo. Então se você quer segurança e liquidez, o Tesouro Selic pode lhe atender muito bem, especialmente para a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que a gente pode precisar aí a qualquer momento. Importante dizer que não é uma recomendação que você coloque toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, porque você não consegue ter acesso a ele aí 24 horas por dia. Então, um CDB de liquidez imediata aí talvez funcione muito melhor. Agora, se você quer ir para um objetivo de médio a longo prazo, como comprar um carro daqui a 4 anos, ou se aposentar aí com mais tranquilidade, talvez o Tesouro IPCA pode ser uma boa opção para você. Ou aqueles CDBs que têm vencimentos mais longos e umas rentabilidades maiores. Sem falar que o Tesouro IPCA é o único título do Tesouro Direto que protege contra a inflação, porque ele vai sempre render acima da inflação. E uma coisa importantíssima para dizer aqui, principalmente para quem está iniciando, aquela famosa frase: não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Diversificar é essencial, então é importante que você tenha uma parte aí no Tesouro, uma outra parte em alguns CDBs, mas tudo isso depende do seu perfil e dos seus objetivos. E como eu já citei anteriormente, o Tesouro Direto e os CDBs, eles possuem imposto de renda e eles seguem a tabela regressiva do imposto de renda, que vai aparecer aqui para vocês. Isso significa que quanto mais
mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menor é a alíquota do imposto de renda que vai incidir sobre ele. E essa alíquota começa em 22,5% se você deixa o seu investimento por menos de 6 meses e pode cair para até 15% se você deixar o seu investimento acima de 2 anos. E é importante dizer que esse imposto ele vai incidir sobre o rendimento do seu investimento, não sobre o montante total. E se você está começando, aqui vai uma dica: não caia na armadilha de só olhar para a rentabilidade do investimento, porque por vezes você pode encontrar CDBs que estão rendendo 120, 125, 130% do CDI, que é uma rentabilidade assim altíssima, mas com a segurança talvez lá embaixo. Você precisa olhar, obviamente, a rentabilidade, mas não deixar de olhar a liquidez, a segurança, os prazos de vencimento, enfim, são vários fatores que você precisa se atentar. E o melhor investimento não é aquele que paga mais, mas é aquele que te ajuda a chegar no seu objetivo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe também seu comentário aqui de apoio, porque ajuda muito o canal. Ele vai fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai indicar ele para mais pessoas. E me conta aqui também nos comentários quais desses investimentos você já conhecia e o que é novidade aqui para você. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final desse vídeo e até o próximo. Tchau!